Que a paz do Senhor esteja com cada um de vós. No Evangelho de hoje, Jesus vem nos falar sobre a empatia. E o que vem a ser a empatia? A empatia é a nossa capacidade de saber se colocar no lugar do outro. E se colocando no lugar do outro, nós passamos a entender por que as pessoas sofrem, por que as pessoas são felizes, por que as pessoas vivem aqueles sentimentos que às vezes ultrapassam certos limites. Um exemplo é a nossa ira, o nosso ódio, que às vezes nos faz ultrapassar certos comportamentos que saem fora daquilo que somos convidados a viver. É claro que nós não podemos julgar certas ações que nós tomamos quando nós estamos muito felizes ou quando nós estamos muito tristes. Porque quando nós tomamos esse tipo de ação, em situações extremas, nós tendemos a não ser positivamente trabalhados em cima daquilo que o Evangelho nos convida a viver. Se nós estamos felizes demais, às vezes nós podemos agir com certos comportamentos que não são bons para alcançarmos o reino dos céus. E é claro que quando nós alcançamos o extremo das coisas ruins, nem que seja por mínimas coisas, nós não alcançaremos o reino dos céus. O nosso convite é mantermos-nos sempre fora do patamar das coisas ruins, mas nós temos que estar sempre do lado das coisas boas. É uma escolha que nós temos que fazer, mas nós precisamos de saber nos colocar no lugar do outro para entender por que às vezes as pessoas fogem das questões boas da vida e partem para o lado ruim. E da mesma forma, por que as pessoas saem da vida ruim e partem para a vida boa. Situações que nós vemos, às vezes, que pessoas saem do mundo das drogas ou do mundo da prostituição e vêm para um mundo cristão, viver as boas coisas da vida. Ou pessoas que vivem dentro da igreja, que estão ali comungando o corpo e o sangue de Cristo e passam para o mundo das drogas, das bebidas e da farra mundana. É claro que é uma opção que a pessoa faz e ela tem direito. Mas nos bastidores existem razões que levam essas pessoas a fazerem esse tipo de coisa, de irem para o pecado. E a palavra de Deus nos fala sobre isso. Nos fala que Cristo foi procurado por várias pessoas doentes do corpo e da alma. Precisavam de ser curadas por Deus. E Jesus realizou com essas pessoas a empatia, que é entender por que elas estavam daquela forma. E a maioria que procuravam Jesus, o procuravam por causa do arrependimento. Sabiam que haviam vivido as coisas ruins da vida e queriam voltar a viver as boas coisas da vida. Porque é assim que acontece quando nós procuramos Cristo. Nós só procuramos Deus quando as coisas ruins estão se desandando cada vez mais nas nossas vidas. Mas quando as coisas boas estão indo bem, nós às vezes abandonamos a Deus, ou pouquíssimas pessoas buscam a Deus e agradecem pelas dádivas que Deus tem dado em sua vida. E Cristo realizou várias curas, vários milagres nesse dia. E um deles foi o milagre da multiplicação do pão. Cristo notou que havia uma grande multidão de pessoas que o buscavam pelas suas necessidades pessoais em relação à cura, mas que iriam embora com fome e não tinham nada para comer. E Cristo praticou a empatia, de entender que, se ele próprio estava com vontade de comer alguma coisa, que todos à sua volta também estariam com fome. E é aí que está o convite em sermos empáticos com os nossos irmãos. Se nós sentimos fome, se nós sentimos sede, se nós sentimos vontade de dormir, se nós sentimos vontade de ter conforto nessa vida, nós precisamos de oferecer às pessoas que estão à nossa volta a mesma coisa. Às vezes nós estamos comendo um prato de comida e não sentimos empatia alguma ao ver alguém do nosso lado passando fome. E nós achamos que aquilo é consequência da vida da pessoa.
É fato que é consequência sim. Nós só colhemos aquilo que plantamos. Se a pessoa está vivendo uma vida miserável, difícil, é porque ela está plantando uma vida miserável e difícil para ela. Pessoas que realmente querem viver uma vida boa, buscar viver os caminhos de Deus, eles serão socorridos por Deus. Mas nós não podemos tratar de forma ignorante e sem empatia esse tipo de situação. Se nós queremos alcançar o reino dos céus e sermos pessoas melhores, nós precisamos de olhar com mais amor, com compaixão, com empatia para o nosso irmão que está passando fome, para o nosso irmão que está com sede. Às vezes isso acontece dentro de nossa própria casa. Já ouvi relatos de pessoas que, às vezes dentro da sua casa, compram um ar-condicionado, colocam em seu quarto e deixa às vezes a mãe e o pai lá fritando no calor. Poderiam oferecer aos pais um pouco desse conforto, às vezes chegar, pai e mãe, vem aqui para o meu quarto hoje que está muito calor e durmam aqui comigo para aproveitar um pouco esse ar-condicionado e não ficarem aí vivendo esse calor. Já que a pessoa tem o ar-condicionado dentro da própria casa, dentro do seu quarto, nem que seja para oferecer e a pessoa recusar, mas ofereça a oportunidade dessa pessoa viver as mesmas coisas que você vive. Dentro da nossa casa nós temos essa responsabilidade de amar ainda mais as pessoas que vivem perto de nós. Às vezes nós vemos pessoas que vão ao supermercado e compram uma guloseima, alguma coisa gostosa e escondem dos seus irmãos, dos seus pais, dentro da sua própria casa. Um exemplo, compra um pacote de biscoito, leva para casa e esconde no meio das roupas para não oferecer o irmão, o pai, a mãe ou qualquer pessoa que more com ela. Isso se chama egoísmo. Empatia é saber se doar para o seu irmão. Se nós soubéssemos o valor que para Deus tem esse tipo de comportamento, nós mudaríamos rapidamente as nossas ações. Ainda que fôssemos simples e pobres financeiramente, não espiritualmente, que comprasse um pacote de biscoito e oferecesse nem que fosse um para o seu irmão. Principalmente em relação à nossa casa, as pessoas que moram junto com nós. Nós hoje estamos sendo individualistas demais. Nós estamos nos fechando de tal forma ao mundo que nós moramos dentro de nossas próprias casas e estamos criando territórios que as pessoas não podem invadir. Territórios que deveriam ser invadidos e que nós não deixamos invadir. É fato que existem territórios que não devem ser invadidos na vida de qualquer pessoa. Mas isso é tema para outro vídeo. Mas esses territórios que são da compaixão, da solidariedade, da empatia e do amor ao próximo, são territórios que nós devemos abrir as portas e convidar a todos a viver e a entrar junto nessa morada. Esse é o convite de hoje. A viver a empatia pelo seu irmão, a saber se doar um pouco para o seu irmão, a saber entender as necessidades do seu irmão e saber se colocar no lugar dele. E acima de tudo, praticar os mandamentos de Deus, que é o convite à empatia. Amar ao próximo como a ti mesmo é um dos grandes convites da empatia que existem no contexto bíblico. Que a paz do Senhor esteja com cada um de vós. E o pedido de oração de hoje vai para Astéria Maria, Ninha Lima, Doreci Nascimento, Cláudia Barbosa, Andréa Regina, Maria Zuleide Teixeira, Michele Iago e Gabriel, Fábia Nieri, Janeide Moia, Alexandre Xandão, Abel Pereira, Edna Penha e Tatiana, Helena Lima e Antônia Lopes. Oremos. Soberano Deus e eterno Mestre,
Obrigado pelo dom da vida e por nossas mães que nos geraram, educaram e abriram mão de seus planos e sonhos para cuidar de cada um de nós. Obrigado por todas as mães que não nos geraram, mas que nos assumiram como filhos amados. Te peço, hoje, que derrame todas as graças e bênçãos na vida dessas mulheres guerreiras e batalhadoras. Assim como tu deste a Jesus uma mãe, dai a todas as grávidas a alegria de serem mães. Te pedimos também por todas as pessoas que ouvem este canal de oração. Escute cada súplica, Senhor, e cada pedido de oração. Tudo isso te pedimos em nome do teu Filho Jesus. Amém.